Boa tarde, Renato, meu amigo. Sejam bem-vindos mais uma vez aí, pessoal, aqui ao nosso podcast. Estou trazendo hoje aqui o Renato, nosso amigo, contador, especialista em direito tributário aí, na parte tributária das empresas, especialmente lucro real e lucro presumido. Eu sou Miguel Costa Mendes, sou sócio do Grupo RM há quase 25 anos. E a nossa empresa já atendeu aproximadamente mais de 5 mil clientes. Eu acredito que um pouco mais. Tá? Nós temos no nosso portfólio várias soluções das dores que o nosso empresariado brasileiro passa. E hoje a gente está trazendo aqui o Renato, também que é sócio do Grupo RM. No tocante, ele toca as nossas empresas e as empresas dos nossos parceiros na parte do lucro real. E hoje eu trouxe o Renato aqui para a gente fazer um bate-papo, né, Renato, sobre o lucro real. Tá prontinho aí para responder um monte de perguntas? Exatamente. Olha, essa na verdade é a minha área de anos, né? Eu sei mais lucro real do que, por exemplo, o Simples Nacional, que a maioria dos contadores acabam especializando no Simples. Então, minha vida inteira foi no lucro real. É claro que tem muita coisa ainda a aprender, sempre tem coisa nova. Muda muitas das vezes pelo tipo de empresa, pelo tipo de negócio, pela atividade e vários fatores que vamos falar aqui hoje, mas é um tema super divertido e bacana e promissor, principalmente nos próximos anos aí com a reforma tributária também. Caros empresários, eu tenho certeza que as perguntas aqui que a gente vai debater, eu e o Renato, eu tenho certeza que é a dor de muita gente, e muita gente, às vezes, por desconhecer, por não entender, acaba fazendo opções, às vezes, equivocadas do seu regime tributário. Então aqui eu elaborei aqui 10 perguntas básicas até para que o Renato pudesse aí esclarecer para a gente aí com melhor propriedade nessa matéria aí tão controversa, tão confusa que às vezes não é isso, Renato? Exatamente. Então tá pronto aí, Renato, pronto, vamos lá. Para a gente começar aí esse bate-papo aí, tá bom? Então vamos lá, a primeira pergunta aí. Renato, o que é o regime de lucro real e como ele funciona na prática para empresas no Brasil? Bom, a primeira coisa, só para introduzir, aqui no Brasil nós temos basicamente 3 regimes de tributação. Você tem o Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real. Tem o lucro arbitrado, que é uma coisa muito específica, fora um pouco do normal, né? Mas basicamente, normalmente, as empresas estão dentro desses 3 regimes. O regime de lucro real é o regime, digamos, mais completo em termos da parte tributária. Porque você tenta ali tributar de acordo com a real necessidade daquela empresa, né? De acordo com o resultado de fato contábil e fiscal daquela empresa. Então o regime de lucro real, por exemplo, ele vai ser bem completo nesse sentido. Quando eu falo de tributação do IRCS, que são tributos sobre o lucro, então imposto de renda sobre o lucro da empresa, contribuição social sobre o lucro, ele vai incidir no lucro real daquela empresa. O que seria esse lucro real? É ele pegar lá as receitas, menos os custos e despesas daquela empresa, chegando naquele lucro, vai incidir as alíquotas, os percentuais dos impostos sobre esse lucro. Então, diferentemente do Simples Nacional, que só olha faturamento e enquadra na atividade que ele está, diferente do lucro presumido, que presume um lucro de acordo com a atividade dele. Então, olha, se for serviço, eu presumo que você tem uma margem de 32%. Se for comércio, eu presumo que você tem uma margem de 8%. Lucro real não tem uma possibilidade de presunção, mas em regra geral, você pega o lucro real da empresa para tributar. Então, eu poderia até dizer que ele é o regime mais justo, digamos assim, real daquilo que a empresa teve. Se ela teve aquele resultado, ela vai pagar sobre aquele resultado. Se ela teve prejuízo, por exemplo, como vamos ver aqui, não pagaria esses tributos sobre lucro, porque é o tributo sobre lucro. Teve prejuízo, não paga nada. Vai pagar os outros que incidem sobre faturamento. Então, o lucro real é o regime, de fato, que é mais justo, na minha opinião, de acordo com a atividade, pelo faturamento e a lucratividade daquela empresa. Renato, e qualquer empresa no Brasil, independente de serviço, comércio ou indústria, ela pode ser enquadrada no lucro real? Exatamente. Qualquer empresa pode ser enquadrada no lucro real, diferentemente dos outros regimes. Do Simples Nacional, sim, você tem ali alguns limitadores, alguns requisitos para obedecer, para se enquadrar no Simples Nacional. Você pede o enquadramento, né? Então, se você nasce a empresa, você não faz nada, teoricamente ela é uma empresa de lucro real.
Você tem que realmente obedecer alguns requisitos para ver se enquadra no Simples Nacional, como limite de faturamento, a questão da sociedade lá, atividade, que algumas vezes são vedadas no Simples Nacional. E lucro presumido é parecido, porque o lucro presumido também algumas atividades, se você colocar lá no presumido, vai ser vedado, você vai ser excluído do lucro presumido e vai ir para o regime de lucro real. Então, na verdade, se eu colocasse ali na legislação mesmo, na letra da lei, toda empresa que nasce, ela deveria nascer no lucro real. E aí você tem que tentar se enquadrar para ver se consegue obedecer requisitos para enquadrar no Simples Nacional ou lucro presumido. Logo, toda empresa hoje, ela pode se enquadrar no lucro real, se isso for mais vantajosa para ela. Renato, se ela já existe, eu posso fazer enquadramento dela a qualquer tempo? Excelente. Bom, o correto mesmo inicialmente é que você deveria respeitar o exercício fiscal, aquele ano calendário. Então, por exemplo, imagine que o ano calendário 2025 você optou pelo Simples Nacional, lucro presumido, e viu agora que vale a pena ir para o lucro real. Teoricamente, você deveria esperar um ano seguinte para ir para o lucro real. Mas existem alguns mecanismos para você ir dentro do próprio ano. Que é o quê? Aí é um planejamento tributário que você pode alinhar com o teu contador, né? A gente faz muito bem isso aqui, que é basicamente colocar algumas atividades impeditivas desses regimes ou algumas situações que te obrigam a estar no lucro real. Então, dessa forma, se você colocar uma atividade que não é permitida no Simples Nacional ou lucro presumido, tem algum tipo de renda que, por exemplo, não pode ser nem simples nem lucro presumido, ou alguma estrutura que te obriga a estar no lucro real, você naquele ano ainda você consegue migrar para o lucro real ainda, não precisa esperar o ano seguinte. E fazer uma pergunta aí bem bacana, Renato. E o Grupo RM está apto a receber qualquer empresa do lucro real, lucro presumido? Não, com certeza, porque nós entendemos que no lucro real nós temos até um pouco de liberdade melhor para trabalhar os negócios, os modelos de negócios. Que, como eu comentei, o Simples Nacional Lucro Presumido ele tem algumas limitações, porque dependendo do que você fizer, você pode ser desenquadrado e tomar um susto ali de ser desenquadrado e de repente ter algum tipo de multa, alguma coisa nesse sentido, dependendo do que você for fazer ali. Então, o lucro real, a gente consegue ter uma liberdade um pouco melhor, fazer os planejamentos tributários, reduzir a carga tributária, fazer realmente algumas reorganizações societárias, inclusive, para melhorar a lucratividade daquele negócio. Então, o Grupo RM já entendeu isso já tem algum tempo, que no lucro real que a gente consegue trazer essas empresas, né, para um modelo um pouco mais avançado, digamos assim, de negócio. Então, nós aqui que entendemos de negócio, quando olhamos para a empresa, fala assim, ó, essa daqui vale muito a pena ir para o lucro real porque eu consigo trabalhar melhor a tributação, consequentemente a lucratividade, oportunidade, que às vezes você vai ter uma margem melhor de contratar mais pessoas e você gerar mais empregos. Então, tudo vai convergindo para melhorar os negócios e melhorar, consequentemente, a sociedade. Excelente resposta, Renato. Vamos para a próxima aí, Renato. Quais são os principais critérios que obrigam uma empresa a optar pelo lucro real em vez de outros regimes como o Simples Nacional ou lucro presumido? Perfeito. Bom, o lucro real, só para vocês entenderem, existem alguns tributos ali incidentes, eu vou tentar resumir aqui alguns deles. Basicamente, você tem os tributos sobre o faturamento da empresa, como é o caso do ISS, que é imposto sobre serviço, ICMS, sobre a circulação da mercadoria, né, e serviço. Você tem o PIS e COFINS, que são ali tributos, são contribuições também focado no faturamento. E depois você tem os tributos sobre o lucro, que é o IRSS, né? Então, quando eu olho para os tributos sobre o faturamento, eu tenho a figura do PIS e COFINS, que é o regime não cumulativo. Que basicamente esse regime não cumulativo, tudo aquilo que eu compro, que é necessário para aquela empresa, para aquela operação, eu posso tomar crédito disso, para quando eu for vender, eu abato esse crédito que eu tenho para pagar menos imposto nas minhas saídas, nas minhas vendas. Sim. Isso é diferente, por exemplo, do lucro presumido e do Simples Nacional, que você não pode fazer isso. Então, no Simples Nacional, você paga por uma tabela, não importa que você está comprando muito, por exemplo. Você vai pagar PIS e COFINS daquela atividade, daquele faturamento. Lucro presumido também, ele é um regime que a gente chama de lucro cumulativo. Então, ele acumula a carga tributária para frente. Ele não deduz, por exemplo, os créditos. Agora, o lucro real, eu tenho essa possibilidade de deduzir créditos. Logo, uma empresa que tem um custo, digamos assim, alto, compra bastante, como empresa de comércio, indústria, ou então mesmo uma prestadora de serviços, que trabalha com muitas PJs, que precisa dessas PJs para
a sua prestação de serviço, ela poderia tomar crédito do PIS e COFINS, logo pagaria menos que fosse, por exemplo, um lucro presumido. Outro ponto importante também, uma empresa que está com uma margem muito apertada, uma margem menor do que prevê o Simples Nacional e o lucro presumido. Então, você está no caso prático, prestadora de serviço. No lucro presumido, a legislação presume que quem presta serviço costuma ter uma margem de 32%. Se você está com uma margem de 25, 20, ou menos do que isso, 15, 10, então talvez você esteja... Não, talvez não. Provavelmente você está, na verdade, pagando mais imposto que deveria. Porque para a legislação você tem uma margem de 32, mas na realidade, na sua contabilidade, você tem uma margem menor. Sim. Quando eu vou para o lucro real, eu pago justamente de acordo com a minha margem. Quer dizer, é a parte mais justa, né? Exatamente. Então tem esse segundo critério importante que conseguimos avaliar que essa empresa vale a pena ir para o lucro real, porque provavelmente ela vai ter uma tributação um pouco menor. Sim. É claro que algumas alíquotas, como a do PIS e COFINS, é um pouco maior no lucro real do que o lucro presumido, mas com a tomada de crédito, isso muitas vezes é absorvido, de modo que a carga tributária no final ali das contas vale mais a pena do que está em outro regime. Claro que precisa fazer um estudo de caso a caso, não tem uma receita de bolo, e para isso que estamos aqui. Renato, é interessante o teu posicionamento, mas eu tenho uma pergunta aqui que às vezes é a dúvida de todo mundo, de todo empresário. Como é que fica a tributação quando sócios de uma empresa que estão no regime do lucro real têm outras empresas paralelas no lucro presumido ou no Simples Nacional? Como é que fica essa tributação? Que ocorre muitas das vezes sócios de 2 ou 3 empresas com regimes diferentes trabalharem com o mesmo segmento. Como é que fica isso? Exatamente. Bom, essa é uma pergunta excelente. Bom, primeiro precisa estudar para ver se vale a pena ter várias empresas, e às vezes o pessoal faz isso, né? Sim. Tô com faturamento muito alto, eu vou começar a ratear várias empresas do Simples Nacional, vai pagar menos. Justamente. E dependendo do modelo de negócio dele, ele está podendo, quando soma todas as guias do DAS, tá pagando mais do que se ele fosse uma empresa só no lucro real. Então precisa fazer um estudo, um planejamento tributário para ver o modelo de negócio dele, somando todas as rendas, por exemplo, do grupo, e ver se faz sentido essa estrutura que foi criada. Muitas vezes é uma questão que o pessoal vai fazendo ao longo do tempo. Então, sim, ele tem uma empresa primeiro, ele está faturando bem, e o imposto está muito alto. Aí o contador, alguém falou para ele assim, cara, abre uma segunda empresa que vai começar baixinho e você vai pagar menos. Aí vai abrindo segunda, terceira no Simples Nacional, às vezes bota um no presumido que ficou muito alto, tem que botar para lá. Às vezes um fornecedor exigiu, como a gente tem casos aqui, que às vezes o fornecedor exige que ele mude de regime para fins de tomada de crédito, né? Que a reforma tributária isso vai acontecer bastante também. Então ele acaba tendo aquela estrutura sem planejamento. E vale a pena ter esse estudo para ver, olha, se eu juntar esse grupo numa empresa só, será que eu não conseguiria tomar mais crédito para PIS e COFINS, ter mais despesas para tributar menos IRCS e diminuir a carga tributária? Porque, de novo, o pessoal está criando uma cultura aqui no Brasil que o lucro real são para as grandes empresas que faturam bilhões e tal. E a minha estrutura ainda é um pouco, entre aspas, pequena para isso. E não necessariamente é. A gente tem que quebrar um pouco dessa cultura ultrapassada, sim, de que, olha, na verdade, é modelo de negócio. Você tem que entender que, às vezes, indo para o lucro real vai ser mais vantajoso, que você até pode pagar até um pouco mais de contabilidade, mas esse negócio se paga ao longo do tempo, porque a economia tributária é muito grande. De novo, empresas que acabam tendo tem vários custos, né? Tem várias empresas, são várias taxas, sistemas, contabilidades. E aí, juntando tudo, ele vai economizar nesses custos duplicados ou triplicados, de ter várias empresas rodando, e um risco de somar tudo, considerar grupo econômico e tirar desses regimes, como do Simples Nacional, como a gente já viu em vários casos, que a Receita Federal olha lá e fala assim, peraí, isso aqui é um grupo de negócio, já estourou o Simples Nacional, tem que sair daí. E retroage o cara nos últimos 5 anos com multas e juros pesadíssimos. Então, fazendo esse estudo indo para o lucro real, por exemplo, ou até fazer, de repente, olha, uma empresa no lucro real, uma outra talvez no Simples Nacional, no lucro presumido, diminuir um pouco essa estrutura com um estudo bem feito, planejamento tributário com o pé no chão, certamente gera muitas economias, como a gente vê em vários clientes nossos aqui. Renato, o que muda com a reforma tributária que está batendo a nossa porta aí? Esses regimes, o que muda? Excelente pergunta. Bom,
Com a reforma tributária, na verdade, ela tem um conceito próprio do lucro real. Por que a reforma tributária está fazendo na tributação sobre o consumo, que seria o IBS, CBS, o PIS e a COFINS, que vão ser trocados pelo IBS e a CBS? Basicamente, eles estão pensando na não cumulatividade ampla. O que seria isso? Tudo que eu compro e que é tributado de IBS e CBS, eu poderia tomar crédito para abater de tudo que eu vendo com IBS e CBS. E pagar, teoricamente, sobre a minha margem. Esse é o conceito mais justo. E a reforma tributária está trazendo esse conceito. Logo, uma empresa do lucro presumido hoje, que não tem tomada de crédito, vai poder tomar crédito. Então, teoricamente, o lucro real vai ser bem amplo para a maioria das empresas. Por quê? É o mesmo conceito do lucro real. Talvez, na verdade, um pouco até mais amplo do que isso. Hoje, no lucro real do PIS e COFINS, você pode tomar crédito daquilo que está previsto na legislação. Tem uma grande discussão tributária, o que eu posso tomar crédito, o que é insumo ou não para tomar crédito. Então, tem empresas que têm produto que usa água. Aí ele tenta botar a água que ele paga lá para deduzir e tomar crédito. Aí alguns tribunais falam assim, não, você não pode tomar crédito disso daí. Aí ele tem que provar que aquilo ali é insumo dele, que ele precisa daquela água para produzir. Então, com a reforma tributária, isso tende a mitigar essas discussões para tomar crédito de fato daquilo que você comprou com IBS e CBS e você pagar o justo, daquilo que é da tua margem, daquilo que você está tributando mesmo das suas vendas. Então, o que o lucro real vai mudar com a reforma tributária? Vai, na verdade, para mim, na minha opinião, melhorar. Porque eu vou poder tomar crédito de mais coisas, vou ter o que eles chamam de base ampla para tomada de crédito, né? E a parte de IRCS, por enquanto, não está sendo discutida, que é a parte sobre renda, que vai ficar para um segundo momento. Mas sobre o consumo, eu vejo que vai ser bem vantajoso para quem está no lucro real. E para quem não está no lucro real como lucro presumido, ele vai precisar se adequar. Ele provavelmente vai ficar no regime do lucro real ou algo parecido com isso. Um ponto importante também, para concluir essa pergunta, é sobre o Simples Nacional. Hoje, quando uma pessoa do Simples Nacional emite nota fiscal do lucro real, e eu posso tomar crédito dela, o Simples Nacional paga, imagina, 5% de PIS e COFINS. Estou chutando aqui uma conta redonda, de acordo com a tabela dele. Quando eu recebo essa nota, eu vou tomar crédito de 9,25, que é a alíquota de PIS e COFINS somada ao lucro real. Então, veja, ele emite nota fiscal de um percentual menor e eu tomo crédito maior. Com a reforma tributária, não vai ser assim. Se você me deu crédito somente sobre esse valor baixo, eu vou tomar crédito sobre esse valor baixo. O que isso quer dizer? Que as empresas que vão estar no regime de IBS e CBS normal, ele quer tomar crédito do valor cheio, da alíquota padrão, a máxima. Sim. Por quê? Para quando ele sair, ele conseguir abater isso daí. Se um fornecedor dele está no Simples Nacional, dando pouca alíquota, pouco crédito para ele, sim, ele vai pensar duas vezes e continuar com esse cara ou não. Porque ele vai cogitar o seguinte, peraí, por que eu continuo comprando desse cara que me dá pouco crédito e não posso, de repente, ir para um outro que é maior ou que está no lucro real, que me dá crédito, por exemplo, está no regime normal de IBS e CBS, mesmo que o preço dele seja um pouquinho mais alto, mas eu ganho na parte de crédito. Excelente. Renato, só para complementar a minha pergunta aí, as empresas de transporte, comumente, elas não descontam, por exemplo, combustível, as peças, principalmente empresas de transporte, grandes transportadoras. Como é que ficaria nessa questão com a reforma tributária e no regime do lucro real? Perfeito. Bom, as transportadoras, elas acabam tendo alguns benefícios, por exemplo, de CMS, tem um crédito presumido em alguns lugares. Então, com a reforma tributária, a ideia, pelo menos o discurso, é que se acabe todos os benefícios fiscais. Isso começa um novo regime do zero. Tem alguns benefícios ali que foram dados, algumas reduções, que, por exemplo, a parte de transporte, pelo menos daquilo que eu já estudei, não está lá tão claramente assim, né? Então está lá a parte de saúde, a parte de alimentos, cesta básica, né? A parte de educação. Então tem algumas previsões lá, profissionais de profissões regulamentadas. Então você tem algumas previsões lá para reduzir as alíquotas, a parte de imóveis também. Agora, quando eu olho para o transporte, ele não está ali aberto nesse sentido. Logo, pode ser que tenha
uma defasagem ali indo para a reforma com a perda desses benefícios fiscais. Por outro lado, ele vai também, parecido com os outros, tomar crédito daquilo que eles estão comprando e que realmente tenha IBS e CBS. Então, desses custos, digamos, que ele tenha, que está pagando com IBS e CBS, ele vai poder tomar crédito, e daquilo que ele está cobrando ali, seja de frete, qualquer serviço que ele tenha, ele vai poder abater. Então, qual é o ponto importante, Miguel? É fazer o cálculo já antecipadamente. Que a reforma tributária começa no ano que vem, 2026, sim. de forma transitória. Ele vai aos pouquinhos aumentando. Parcial. Sim. De modo que vale a pena você já se antecipar, procurar aqui no nosso escritório, para já se programar para isso. Para quando chegar lá na reforma tributária, você está com o preço desajustado e tomar prejuízo, que você não estava esperando uma tributação que antes você não tinha. Ou seja, não ter surpresas, né? Exatamente, não ter surpresas. Então é importante já se antecipar o quanto antes. Para o quê? Vamos fazer um estudo para ver, olha, quanto que eu pago hoje de carga tributária e qual a forma tributária, como é que vai ser? Esse modelo de negócio que eu tenho hoje vale a pena? Permaneço, que aí é a discussão de sempre, né? Olha, tem que ter a frota dentro, né, ou terceirizada. Então isso tudo vai ter que ser estudado desde agora, para não chegar lá em cima da hora ter que fazer todos os ajustes, porque você viu que, olha, meu preço ficou defasado, estou pagando mais, estou tendo prejuízo por conta dos tributos. Perfeito. Quais são os maiores benefícios e também os desafios de estar no lucro real, Renato? Como eu comentei anteriormente, principais benefícios. Principalmente essa tomada de crédito, daquilo que você compra, daquilo que você tem de gastos necessários para a empresa. Segundo, você tem uma tributação sobre a renda mais justa, que é pelo teu lucro de fato. Logo, se você tem prejuízo, você não paga o IRCS, que seriam os tributos sobre o lucro. Então, esse é um baita de benefício. A gente já viu empresas aqui que veio pra gente, né? Tava no lucro presumido com prejuízo, pagando IRCS, porque ele é presumo o teu lucro. Então, você teve faturamento, estava presumindo que você estava tendo lucro. Sim. E, na verdade, na contabilidade não estava tendo lucro nenhum. Quando migrou para o lucro real, não estava pagando mais nada em termos de IRCS. Então, é um regime que tem essa justiça de acordo com a contabilidade bem feita. Qual é o desafio disso, por outro lado? É você ter uma contabilidade bem feita. Então, o ponto que é uma faca de dois gumes, né? De um lado, o lucro real ele te ajuda para ser justo com você, de acordo com a sua realidade, com a tua contabilidade que você apurou, que você fez. Por outro lado, se você não tiver contabilidade, não tiver documento nenhum, se você não tem controle nenhum, ele vai ser prejudicial para você. Porque eu não vou conseguir comprovar para o fisco que você tem aquelas despesas para tomar crédito, por exemplo. Que você tem aquela despesa para pagar menos tributo. Então, qual o desafio do lucro real? É enquadrarmos as empresas para que ela seja uma empresa de verdade, que pague aquilo que é da empresa pela empresa e pague aquilo que é da pessoa física, que é do sócio, lá na pessoa física. Então, o lucro real não tem saída. A empresa vai se profissionalizar. Perfeito. Vai virar um negócio de verdade. Perfeito. Renato, e quais os setores ou tipo de negócio que mais se beneficiam dessa modalidade tributária, que é o lucro real? Colocaria tranquilamente a parte das indústrias, por conta dessa tomada de crédito, dos insumos, tem às vezes uma margem ali que, dependendo do setor, né, tá um pouco apertada. A parte de comércio, principalmente, também. E isso é muito interessante. E aqueles setores que, porventura, têm uma margem apertada ou está dando prejuízo inicialmente. Isso pode acontecer. Às vezes, você abre um negócio em que você vai queimar a caixa no início. É proposital. Então, você já começa ali um investimento forte em que ele vai consumir e vai te dar prejuízo. Então, nesse momento, que alguns chamam de, às vezes, algumas empresas pré-operacionais, que está ainda no início da atividade, está queimando ali um pouco de caixa, de dinheiro, né, de sócios, de investidores, vai dar prejuízo de forma já prevista ao longo de alguns anos, o lucro real provavelmente vai ser bem mais vantajoso para ele. Por conta disso que eu já citei, de não pagar o IRCS, de repente ter ali um acúmulo de crédito que vai poder se compensar futuramente como começar a rodar efetivamente. Então eu vejo que as empresas que têm essa margem um pouco mais justa, ou alguns casos apertados, também dando prejuízo intencionalmente, estrategicamente, vale a pena ser lucro real. Agora, Renato, empresa que está muito lucrativa não vale a pena?
Não necessariamente, claro que vale. Tem que estudar, não tem receita de bolo, né? De novo, tem que analisar se ela pode tomar crédito, se consegue ter as notas ali, de fato, daquilo que compra. Se sim, vale muito a pena fazer esse estudo. Excelente. Como funciona a apuração trimestral e anual do lucro real? E quais os impactos dessa escolha pelo empresário na hora que ele decide? O lucro real tem esse, digamos assim, esse benefício no lucro presumido, por exemplo. Você tem um recolhimento do IRCS trimestralmente. No lucro real, você pode recolher ou trimestral ou anual. Esse anual, você faz uma antecipação mensal. Então, você consegue ali ver alguns setores que são mais sazonais, por exemplo, em que dá para ele escolher o trimestral para ganhar no fluxo de caixa. Porque imagina, Sim. tem setores ali que ele fala assim, ó, Renato, eu tenho alta temporada, que aí eu estouro do faturamento, aí vai lá em cima. Agora tem épocas que é de baixa, que eu viro um prejuízo. Então nós temos clientes aqui, né, que ele tem alguns períodos, alguns trimestres que dá prejuízo. E já ele espera, no ano ele vai dar lucro, mas aqueles trimestres é prejuízo. Então o que a gente faz? Bota trimestral. Porque naqueles trimestres ele vai dar prejuízo, e cada trimestre é como se fosse um exercício, né? Sim. É como se fosse uma contabilidade que você fechou naquele trimestre ali. E aí ele apura o prejuízo e pronto. No caso já do anual, ele, embora seja anual, o certo é você fazer as antecipações mensais. Então, se você ficar oscilando ali de lucro ou prejuízo, pode ser que você antecipe e você queime caixa mais do que deveria. Com certeza. Então né? você deixou dinheiro na mão do governo e que não está rentabilizado. Aí o que você faz? No trimestral, você consegue, de repente, comportar a tua operação, salvar um dinheiro, aplicar, né? Sim. E você não queimar tanto seu caixa assim. Então vale a pena esses estudos para ver o que faz mais sentido. Agora, por outro lado, essa antecipação mensal é interessante quando tem também um faturamento linear. Ou então, quando você percebe que ao final do ano vai te dar um boom enorme. Então você já consegue fazer as antecipações para quando chegar lá no final, você não ter uma surpresa muito grande. E você poder pagar isso à vista e até pode parcelar ali pelo menos depois em 3 vezes com juros Selic. Mas o que eu vejo em algumas empresas, a gente faz isso de forma estratégica. Você tem a possibilidade do lucro real apurar, que a gente chama, é um termo um pouco mais técnico, tá? Suspensão e redução, que é basicamente quando você faz o lucro real de fato mesmo. Então, por exemplo, se o mês de janeiro eu tive lucro, eu vou pagar o IRCS. Se fevereiro eu tive prejuízo, eu não pago nada. Se março eu tive lucro, eu vou pagar. Aí eu posso ficar fazendo isso daqui, né? Se eu já, por exemplo, em abril, imagina que em janeiro eu apurei 100 mil a pagar. Em abril deu 70 a pagar. Então, como eu já antecipei 100, então eu não preciso pagar em abril. Então esse negócio está acumulando, porque é ajuste anual. Ele vai acumulando ao longo daquele ano. De modo que quando chegar no final do ano, que der aquele boom de faturamento, boom de lucratividade, eu já fui antecipando durante o ano e não fica aquele valor tão alto para pagar. Então eu consigo fazer algumas estratégias nesse sentido. Alguns conseguem fazer também pela receita bruta, que você tem a possibilidade de você calcular sobre uma estimativa do teu lucro. Então você pega a tua receita bruta e aplica os percentuais do lucro presumido. Então você tem um IRCS estimado, que você pode também mensalmente recolher isso daí. E o ajuste anual às vezes está dando mais caro, mas você faz pela estimativa. Para quê? Guardar esse dinheiro que você não recolheu pelo ajuste anual, para quando chegar no final do ano você tirar da tua aplicação e pagar ali. E teve uma rentabilidade e ficou o dinheiro com a mão do governo. Então, de novo, eu sei que os termos um pouco técnicos, mas aqui com a gente consegue colocar num vídeo didático, faz exemplos práticos com nossos clientes e fazer um planejamento mesmo, até financeiro com ele, dessa projeção dos impostos que precisa pagar. Porque o que mais é o desafio hoje que a gente vê aqui nos clientes, né, do Brasil todo, né, dos empresários, é uma falta de previsibilidade quanto ele vai pagar de imposto. Isso é o terror dos empresários. E é o seguinte, ele não sabe quanto que ele vai pagar daqui a 2, 3 meses. Então ele não sabe se aquilo que ele está faturando vai conseguir cobrir os impostos. Porque ele está preocupado com o quê? Pô, eu tenho que pagar a folha, eu tenho que pagar meus fornecedores. E, cara, não posso ficar inadimplente com meus clientes.
Renato, mas tudo isso se resolve muito bem com um bom planejamento tributário. Exatamente. Né? É isso que precisa. E parece que isso assusta os empresários quando se fala em planejamento tributário. Parece assim que é um bicho de sete cabeças, que na verdade não é. Eu acredito que ali ajuda muito a previsibilidade que o empresário precisa para poder tocar o seu negócio com melhor eficiência e com maior lucratividade, não é isso? Perfeito. Olha, existe um estudo que diz que pelo menos 90% das empresas no Brasil pagam imposto incorretamente. Seja por falta de conhecimento, sim, ou alguns até por medo, né? Então os caras, como você comentou, às vezes ele tá com medo de achar que o lucro real é meio caro, vai pagar muito imposto, então ele fica no Simples Nacional mesmo. Ele fica no outro regime, ele acaba não emitindo tudo de nota, tem coisa que faz por fora. Então, isso muitas vezes, quando a gente coloca num planejamento tributário, vê que assim, olha, essa, entre aspas, economia, esse negócio que você está fazendo aí, não faz nenhum sentido, você está com risco às vezes até que pode chegar no teu patrimônio, sim, você fica sem dormir. Quantas vezes a gente já chegou aqui, cliente vindo pra gente, que o cara tava sem dormir, porque ele tava anos sem declarar tudo. E agora que tá fechando o cerco de fiscalização da Receita Federal, ele fica assim, cara, e se me pegar, o que acontece? E com o planejamento tributário te tranquiliza muito. Porque isso acaba sendo, Renato, um pouco cultural. A gente tem uma cultura disso. E essa cultura precisa mudar. Essa cultura precisa se adequar aos novos tempos e à própria reforma tributária. Eu creio que será bem benéfica essa reforma. Eu acredito que tem mais o lado positivo do que negativo, com certeza. Com certeza, eu concordo 100%. Tem, claro, alguns setores, especificamente alguns desafios, vai aumentar um pouco a carga tributária, outros vão até melhorar. Mas no fim das contas, quem está querendo sonegar, quem está querendo fazer por fora, está acabando esse tempo. Sim, eu também acho. Renato, quais as despesas são dedutíveis no lucro real e como isso pode ser usado de forma estratégica para pagar menos imposto de forma legal? Perfeito. Existe um contexto, um conceito super importante que todo mundo tem que levar para a vida, para quem é empresário, que são as despesas necessárias para a tua empresa. Se você consegue comprovar, claro, tem que ter documento, isso é o básico, e que é uma despesa necessária para a tua empresa, para a tua operação, você considera como dedutível. Agora, existem, claro, despesas expressamente na legislação que já não são dedutíveis. Por exemplo, a mais famosa, brinde. Então, teoricamente, um brinde que eu estou distribuindo aqui, então esse aqui é um brinde para você, isso não é necessário para a minha empresa. Agora, existe uma questão que você pode fazer algumas promoções de marketing para promover a tua marca. Sim. Que isso, consequentemente, vai aumentar o teu faturamento. Então, eu posso colocar isso numa política interna da empresa e fazer uma campanha comercial e até publicitária em que pode ser sim dedutível. Que eu não vou considerar como um brinde, vou considerar como uma outra coisa que vai ter uma outra natureza. Ou seja, é bom pavimentar essa base. É uma despesa necessária para a tua empresa? Renato, não é bem assim. Não é. Então vamos tentar ver aqui como que conseguimos organizar para que seja. Para que realmente, olha, esse aqui, cara, não é necessário para a sua empresa, mas talvez esse aqui pode ser. Por que você não faz dessa forma aqui? Então, respondendo a sua pergunta diretamente. Que despesas podem deduzir no lucro real? Despesa necessária para a empresa, que seja realmente da empresa, despesa do sócio, despesa de uma outra empresa que ele tem, que às vezes acontece, né? Acontece, o cara tem várias empresas e fala assim, olha, tem a empresa do Simples Nacional, então ele pega a despesa do Simples e bota no lucro real. E aí o documento está com outro CNPJ. Então, a fiscalização pode pegar isso daí e aí vai levar multa. Então, olha, tem que ter, claro, despesas comprovadas que é daquela empresa e necessária para aquela atividade. Excelente. A contabilidade, Renato, tem um papel essencial no lucro real, como a qualidade das informações contábeis impacta diretamente os tributos pagos. Bom, o lucro real, ele sempre parte da contabilidade. Não existe outra possibilidade. Claro, dá para fazer uma estimativa. Então você pode recolher pela sua estimativa, pela tua receita. Mas pode ser que isso seja caro para você. Então a contabilidade ela é essencial para quem está no lucro real. E se porventura, né, tem algum empresário que esteja vendo aqui o nosso podcast
e que ele veja que a contabilidade dele tá meio bagunçada, porque ele não envia documento, porque ele não pede nada de nota e passa coisa por fora. De novo, com a reforma tributária, esse negócio vai acabar. E aí, quando você vai ver e ter uma contabilidade urgente para ontem, porque entrou um novo regime, que é a reforma tributária, você pode tomar um prejuízo, uma surpresa que você não deveria tomar. Então, com o lucro real, a contabilidade ela é essencial, porque ele parte da contabilidade. Se eu tenho uma contabilidade redonda, eu vou pagar menos imposto. Se eu não tenho uma contabilidade redonda, tem coisas ali que eu não sei o que é, se é uma despesa qualquer ali, tem um conceito, um lucro real que chama de despesa indedutível. Eu não posso deduzir na minha base. Então a Receita Federal não aceita essa despesa. Então imagina que ele pagou lá, tem outras despesas, R$100 mil. O que é isso aqui? Pô, não sei, não tem nota. Saiu do banco esse negócio aqui, foi lá atrás, nem sei o que é isso. Para a Receita Federal, isso não pode ser despesa. Nós adicionamos na base e vai tributar isso daí. Então a contabilidade ela é essencial no lucro real para realmente justificar para a Receita Federal o lucro que você está apurando, que está pagando para ela de tributos e que está distribuindo para você como sócio. Perfeito. Quais os principais erros que os nossos empresários cometem ao migrar ou operar no lucro real? Quais são esses principais erros comuns que a maioria das empresas cometem, Renato? Desorganização financeira. Ele, no fundo, muitos empresários estão preocupados, claro, em faturar, aumentar faturamento e tal, mas não se preocupa tanto com as despesas. Se está pedindo um documento ou não, se o fornecedor está mandando a nota ou não. Então, às vezes, é um parceiro que deveria emitir nota, aí você acaba pagando sem nota. Ele fica prometendo, me paga aí, depois o contador atrasou, depois eu vou emitir a nota. Aí você paga, porque você não quer perder aquela parceria, aquela amizade, aquele relacionamento, e depois o documento não chega. Então, a desorganização financeira atrapalha muito o lucro real. Porque você pode ser realmente tributado a mais do que deveria, porque você não tem a comprovação daquela documentação. Ou seja, você tem uma organização totalmente equivocada com relação ao teu negócio, né? Exatamente. E aí algumas pessoas falam comigo assim, doutor Miguel, olha, então se for assim, não é melhor estar no lucro real. Eu brinco, né? Se for assim, é melhor você não ser empresário. Sim. Porque se você tem um negócio de fato, você tem que rodar normalmente. É normal uma empresa pedir documentos. É normal a empresa registrar tudo para até saber se você está tendo aquele lucro ou não. Onde está o gargalo das suas despesas. Onde você está perdendo dinheiro. O que tu me fala, Renato, daquele empresário que confunde o bolso dele com o caixa da empresa? Isso é muito ruim no lucro real. Porque, de novo, o lucro real ele tem esses benefícios que eu já comentei. Por outro lado, a fiscalização ela é mais arrochada. Então, a Receita Federal está mais perto de você. Porque ela olha para as empresas de lucro real com um pouco mais de carinho, digamos assim. Se você está com aqui entre nós, essa bagunça toda, né? Que você tira dinheiro para você paga as coisas da tua esposa, a escola dos filhos você paga da conta da empresa. Então, isso fica uma grande bagunça em que você não consegue, numa fiscalização, comprovar que cada empresa que não é. E aí, qual o pior de tudo? Mas isso é qualquer regime, tá? Não é só lucro real, não. É arbitrar o teu lucro. Sim. Lembra que eu iniciei, eu falei isso, lucro arbitrário? Sim. Que é arbitrado? Que é basicamente o seguinte, o fiscal vai chegar assim e falar, o que é o que aqui? Pô, tu não vai conseguir comprovar. Já que eu não sei o que é receita, o que é despesa, então vou arbitrar esse negócio. E arbitra sempre pelo maior, né? Pelo maior, uma alíquota maior, inclusive, sim, ele vai chutar para cima. Com certeza. Vai ficar muito mais pesado. Então, olha, o organizar deveria ser o básico de qualquer empresário. Você abriu uma empresa e fala assim, isso aqui é uma empresa, a bolsa da empresa. Tô precisando de grana aqui na pessoa física, cara. Aumenta o faturamento, a margem para ter um lucro para retirar. Agora, você não pode sangrar a empresa misturando tudo com esse negócio aí, porque tu vai quebrar você na pessoa física e a empresa também. Com certeza. Renato, como ficará o lucro real? Até você já respondeu isso aí já no início, com a reforma tributária, tipo assim, o que é real, realmente, na reforma tributária? Bom, basicamente, essa reforma tributária, ela vai olhar, por enquanto, para a tributação sobre o consumo. Sobre a renda ainda não está sendo discutida, tem algumas ideias, o governo já sinalizou algumas coisas,
como a tributação sobre lucros e dividendos, aumentar a faixa de isenção do imposto de renda. Então isso está na fase de discussão ainda. Logo, não tem como prever essa parte de renda, o que vai ser impactado no futuro. Mas o que já está aprovado e regulamentado, que é com a Lei Complementar 214, que é da reforma tributária, basicamente ele pensa na parte da renda de o que você pagou de imposto da entrada, você toma crédito para pagar isso na saída. Se algum fornecedor não pagou IBS, CBS, então você também não tem direito a isso. Então você vai acabar ali escolhendo melhor seus fornecedores e os seus clientes vão te escolher melhor também. Então é bom que... Veja que o cerco como é que fecha. Não vai fazer sentido para o cliente comprar uma coisa sem nota. Porque se ele comprar sem nota, ele não toma crédito. E quando ele for vender, ele vai pagar mais imposto. Entende? Então, obrigatoriamente, a reforma tributária vai direcionar as pessoas a passarem tudo por dentro, a emitir tudo de nota. Porque se você não emite nota, o cara não toma crédito. Então ele vai falar assim, pô, mas pra mim não faz sentido mais jogar esse jogo. Sim. Porque, olha, eu vou pagar mais depois quando eu for vender esse negócio. E se eu... Não, na minha venda eu não vou pagar, não vou emitir nota. Meu fornecedor, meu cliente, ele não vai aceitar esse negócio. Então é um risco muito grande, não quero correr. Logo, a reforma tributária vai direcionar uma mudança cultural muito grande. De passar tudo por dentro, de emitir nota fiscal. Porque se você não fizer isso, você tá fora do jogo, você não dá direito a crédito. Com certeza. Renato, quando vale a pena considerar a migração para o lucro real e quais os passos para fazer isso com bastante segurança? Primeira coisa, é claro, procurar aqui o nosso escritório do Grupo RM Negócios para fazer um planejamento tributário, ou meio que seja um estudo preliminar para ver a viabilidade disso e tirar um pouco desse terrorismo, esse certo receio de que se for para o lucro real vai ser mais caro, vou ficar ali na mira da receita. Não. A gente aqui é bem pé no chão, né? Você trabalha com bastante segurança de olhar os números e realmente ver ali a viabilidade de ir para o lucro real. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é você ter uma contabilidade minimamente ajustada. Porque às vezes a gente recebe aqui, né, doutor Miguel? Sim. Várias pessoas que você pergunta pra ela, me dá contabilidade aí. O cara não tem. Aí ele demora 1, 2 meses e fala assim... Fato. Me manda aí o balancete e tal. Ele, não, como o contador tá demorando, porque ele vai... Porque no fundo das contas ele não tem uma contabilidade em dia. Não tem. Logo, como é que eu vou te planejar se você não sabe nem os teus números, você não tem número? Se eu falo assim, qual é a tua margem de lucro? Uma pergunta básica que todo mundo deveria saber, o cara não sabe responder. Aí você pergunta assim, eu faço um teste, qual é a sua carga tributária? A maioria não consegue, ele começa a dar, deixa eu perguntar pro meu contador, que ele manda uma guia lá pra mim, que eu pago. É verdade. Que ele sabe mais ou menos só o valor, mas ele não sabe a carga tributária dele. Ele não sabe se esse negócio tá dando prejuízo, se o governo tá tirando mais de lucro do que ele da empresa dele. Renato, pelo que se percebe, a gente sabe que o governo ele quer o controle total, não é isso? Ele quer o controle total. E esse controle já está sendo mais ou menos realmente real? Eu acredito que sim e vai cada vez avançar mais. Você vê, assim, isso não é nem discussão política nenhuma, tá? Isso é a questão mesmo de olhar o mercado e comportamento do governo e da Receita Federal. E o comportamento que nós estamos vendo em todos os segmentos, o governo está sempre aumentando a fiscalização. E, consequentemente, tentando aumentar a arrecadação. Você vê os anúncios, é sempre recorde sobre recorde na arrecadação. Sim. A fiscalização está cada vez mais forte. A Receita Federal é um exemplo para o mundo de fiscalização. De robô que faz confrontos automáticos. Eu já conversei com o auditor da Receita Federal, ele falou assim, olha, hoje o fiscal quando ele senta, esquece aquele negócio de papel, tá? Aquele negócio de ticar, de confrontar. Ele senta e parametriza robô para confrontar. Pega os relatórios, ó, isso aqui você confronta com esse aqui, esse FAP você confronta com esse CST aqui. E daqui a pouco o robô tá tudo para você. Tá aqui, ó, o valor que tem que cobrar desse cara e já notifica. Então, olha, a Receita Federal, junto, claro, com o governo, ele tá cada vez mais próximo
dos empresários, das empresas, para aumentar a arrecadação e fiscalizar realmente de fato. A reforma tributária veio com uma luva para os fiscais, porque a ideia é que seja tudo automático. Inclusive, quem faz imposto de renda vai lembrar da declaração pré-preenchida, que você coloca lá a tua senha do Gov e Sim. puxa quase tudo automaticamente. Porque aí você já tem essa informação. Ela quer fazer isso com a reforma tributária. Sim. Em que ela já consiga já trazer as informações para você só dar o ok ou não. Você não precisa nem falar assim, não, eu tenho que... Porque hoje é o seguinte, você que confessa Sim. que você Na verdade, tem de ele quer faturamento. que tu confesse, né? Exatamente. Ele tem aquele meme do seguinte, peraí, você sabe o que você está me perguntando. Tá me perguntando por quê. Ele quer te testar, né? Exatamente. Então, te testar. o governo já sabe das informações. O que você faz do outro lado é declarar isso para ele. Ele vai lá e confronta isso. Quer reforma tributária? E ele fala assim, não, faz o seguinte, não precisa mais me informar muito, não. Deixa que eu te apresento o que eu tenho. Você só complementa. Tá certo isso daí? Então isso vai apertar cada vez mais o cerco. E trazer realmente aquele empresário da informalidade para a base legal, né? Exatamente. E eu acredito que isso é bom. Por quê? Porque isso ajuda o mercado a ele realmente ter uma briga justa mesmo, né? Uma concorrência leal, digamos assim. Com certeza. Por outro lado, né, que eu concordo 100%, é bom falar isso, tá? Eu acredito que a carga tributária do Brasil é muito pesada. Alta demais. Né, que eu tô aqui, parabéns, reforma tributária é tudo que nós precisávamos. Para mim, deveria ter diminuído a carga tributária. Eu tô discutindo um modelo. Infelizmente, a carga tributária, o percentual que está lá previsto, para mim, deveria ser reduzido drasticamente e deveria tributar mais a renda do que o consumo. Porque o rico que paga um copo desse aqui vai pagar o mesmo imposto que um pobre comprando esse copo. Então deveria tributar menos pelo consumo, o mundo todo faz isso. Tributa menos o consumo e tributa mais a renda, porque é proporcional àquilo que o cara recebe. Mas a gente não seguiu por esse caminho, infelizmente. Por outro lado, eu estou discutindo aqui só modelo. O modelo realmente ele vai ajudar a quem está, digamos, na formalidade, concorrer agora de forma leal. Porque tem muitas pessoas fazendo por fora e que, infelizmente, ali está puxando, às vezes, preço para baixo, está puxando a informalidade, a sonegação, e ninguém ganha com isso, no final das contas. Com certeza. Renato, aqui para concluir, meu caro, meu velho amigo, qual o recado que você deixa aí para os nossos empresários, para os nossos amigos, para os próprios empresários que desconhecem realmente da reforma tributária até agora? Qual o recado que você dá? O recado, primeiro, é o seguinte: é hora de você profissionalizar o seu negócio. Não importa o tamanho, faturamento, quantidade de funcionários, todo mundo, do menor ao maior, precisa profissionalizar o teu negócio. Porque quem profissionalizar, quem realmente encarar a tua empresa como um negócio de verdade, vai chegar na frente, pagando menos imposto, mais lucratividade, mais retirada, consequentemente, e até mesmo mais contratações, né? Você vai ajudar a sociedade, vai ajudar os teus funcionários, vai conseguir distribuir melhor, remunerar melhor. Então, a hora agora é a hora de você encarar esse negócio com seriedade. E segundo procura o escritório aqui, Grupo RM, porque nós estamos realmente acompanhando de perto esse movimento e antecipadamente já abordando nossos clientes de oportunidades que estamos vendo aqui com a reforma tributária. Então, nosso perfil não é de aterrorizar, de olha, acabou com tudo, já era Brasil. De achar soluções. Exatamente, achar soluções. Olha, fala o seguinte, é um grande desafio para vários setores. Vamos conversar, vamos marcar aqui um café, agenda aqui uma reunião, vem aqui no nosso escritório, vamos marcar uma reunião para te apresentar, entender um pouco seus números, suas necessidades, suas dores, e vamos ver soluções para realmente com a reforma tributária você passar tranquilamente. Renato, onde é que o Grupo RM está localizado no Rio de Janeiro? Atende todo o Brasil? Atende o Brasil todo. Nós temos um escritório lindo aqui, localizado no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. Vale muito a pena visitar, porque é uma imersão incrível. Nós temos experiências aqui bem interessantes. Mas olha, se eu estou em outros estados, isso não é problema, não é limitação nenhuma. Nós atendemos aqui o Brasil todo. Renato, e no exterior, onde é que o Grupo RM atua? Perfeito. Olha, nós temos uma base física em Orlando, na Flórida. Atendemos todos os Estados Unidos e também paraísos fiscais. Então, olha, se eu tenho às vezes uma empresa em outros lugares,
vamos conversar aqui, vamos ver como a gente consegue te atender. Certamente temos uma equipe bem capacitada, a equipe local, tanto aqui no Rio, que atende o Brasil todo, quanto lá fora, a gente trabalhando full lá fora, para atender Estados Unidos e também paraísos fiscais e outros lugares de outros países. Então, é um grupo bem consolidado, que olha para você, não que assim, olha, faz só isso daqui. Não, olha, um universo lá fora, que às vezes aqui no Brasil está um pouco apertado, mas tem essa oportunidade de ir lá, de repente, no exterior, paraíso fiscal, que vale a pena proteger patrimônio, vale a pena colocar para lá para tributar um pouco menor. Vale a pena conversar com a gente para apresentar todas essas soluções. Renato, muito obrigado. Agradecemos aí a todos os nossos telespectadores que estão assistindo, que vão assistir esse nosso bate-papo. E muito obrigado, Renato, meu amigo. Eu que agradeço. Grande abraço. Grande abraço.